Fala pessoal, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Nesse vídeo eu quero compartilhar 4 fundos imobiliários de tijolo que ainda estão sendo negociados com desconto muito interessante. São fundos imobiliários que estão sendo negociados abaixo do seu preço justo, no caso, abaixo do seu valor patrimonial. E por serem fundos imobiliários de tijolo, a expectativa é que eles fiquem ali sendo negociados muito próximo ou até superior ao que seria o seu preço justo. Então eu vou compartilhar aqui 4 fundos imobiliários de segmentos diferentes, que pelo menos na minha visão são bons ativos e que têm apresentado assim boas oportunidades, especialmente de você comprar eles baratos e também conseguir ganhar com a possível valorização das cotas desses fundos imobiliários. Lembrando que eu vou falar aqui de maneira resumida, então se algum desses fundos imobiliários lhe interessar, estude de uma maneira mais aprofundada para ver se eles se encaixam nos seus critérios de investimento, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo em questão é o fundo de shopping, o VISC11. Apesar de eu não gostar muito da gestão que é feita pela Vinci, o fundo em si, ele é um ativo muito bom. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 99,48, com dividend yield de aproximadamente 10,5% e seu P sobre VP está de 0,79. Então, ele está sendo negociado bem abaixo do que seria o seu valor patrimonial, um deságio de aproximadamente aí 20%. Além disso, o fundo apresenta uma excelente liquidez média diária próxima aqui de 3,5 milhões. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o seguinte, que o fundo ele conta com um pouco mais de 347 mil cotistas, então é um fundo grande. Seu preço justo seria os R$ 125,33 e seu último rendimento pago foi de 80 centavos por cada cota. Além disso, o fundo tem um patrimônio atual de 361 bilhões de reais. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver algumas informações relevantes sobre o VISC11. Então, primeiramente, o fundo ele tem participação em 30 ativos imobiliários, no caso 30 shoppings, que estão distribuídos em 15 estados brasileiros. Além disso, tem uma área bruta total de 248 mil metros quadrados. Além disso, tem uma área bruta alocável de 288 mil metros quadrados. E aqui no mapa a gente pode ver o nome de cada um dos 30 shoppings que atualmente ele tem participação e também a localização. Nota-se que a maioria dos shoppings que atualmente o fundo ele tem estão aqui nos estados de São Paulo e também Rio de Janeiro. Alguns outros indicadores operacionais a se destacar é com respeito aqui ao seu resultado operacional caixa por metro quadrado. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que os últimos 3 meses do ano de 2024 foram muito melhores do que os 3 últimos meses do ano de 2023. Então, mostrando assim um crescimento no resultado operacional por metro quadrado dos shoppings que atualmente ele tem participação. E se descermos mais um pouquinho aqui, falando um pouco mais sobre as vendas por metro quadrado, também houve um aumento significativo, comparando novamente os últimos 3 meses de 2024 com 2023. Houve um crescimento muito positivo aqui de aproximadamente 9%. Então, mostrando que os shoppings que atualmente o fundo ele tem participação têm se desempenhado muito bem. Além disso, aqui podemos notar a sua taxa de ocupação atualmente. Durante os últimos meses tem se mantido aqui na faixa de 94,5%. Então, atualmente o fundo ele apresenta uma vacância física de aproximadamente 5,5%, o que é uma vacância relativamente baixa se compararmos com o tamanho do fundo atualmente. E um pouquinho mais embaixo ele menciona aqui sobre as suas obrigações a poder pagar. Ele tem aqui uma dívida atual de 535 milhões de reais. Em caixa, ele tem disponível aqui 292 milhões de reais. E aqui no relatório, a gestão menciona que o fundo terá caixa para poder honrar suas obrigações até o primeiro semestre de 2028. O próximo fundo, pessoal, é o FATN11. Atualmente sendo negociado aqui a R$ 76,10, dividend yield de 12,24%, P sobre VP de 0,77 e uma liquidez média diária próxima aqui de R$ 500 mil. Descendo mais um pouco aqui, podemos notar que o fundo ele conta com quase 17 mil cotistas, seu valor patrimonial por cota seria os R$ 98,23 e seu último rendimento foi de 80 centavos por cada cota. Além disso, o fundo tem um patrimônio atual de 379 milhões de reais. Não é um fundo grande, porém é um fundo interessante
para se estudar. Eu pessoalmente gosto bastante dele. Aqui no seu relatório gerencial podemos conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo. Então ele menciona aqui o seguinte, que somando as aquisições realizadas em janeiro de 2025, a área privativa total passou de 25 mil metros quadrados para um pouco mais de 27 mil metros quadrados de área bruta alocável, composto por 93 lajes corporativas, e as lajes estão distribuídas em 53 edifícios, localizadas em regiões consolidadas da cidade de São Paulo, como Vila Olímpia, Itaim, Faria Lima, Perini, entre outras regiões, com qualidade e potencialidade equivalentes e locadas para 91 diferentes inquilinos. Então, atualmente, ele tem aqui 93 lajes corporativas que estão distribuídas em 53 edifícios. Então, como é que o fundo ele faz? Ele não compra o edifício de um modo geral. Ele compra ali alguns andares, algumas salas daqueles edifícios. Então, por isso que o fundo ele tem uma grande diversificação, tanto na quantidade de lajes corporativas, como também diversificação com respeito aos seus imóveis. E também a região de atuação são várias regiões, na região paulista. Então, isso daí também contribui para poder minimizar as questões de vacância. Além disso, ele menciona que ele conta com 91 diferentes inquilinos, então também é um fundo muito diversificado, apesar de ser relativamente pequeno. Com respeito à sua taxa de ocupação, atualmente está aqui de 95%, então o fundo apresenta uma vacância física de aproximadamente 5% atualmente. Com respeito ao vencimento dos seus contratos, nota-se aqui que de 2026 em diante haverá vários vencimentos de contratos, porém no decorrer do tempo, o fundo ele sempre tem conseguido ou renovar esses contratos de aluguel, ou mesmo que o inquilino atual ele saia do imóvel, geralmente ele demora pouco tempo para conseguir novos inquilinos, na faixa aí de pelo menos 2 semanas. Então é um fundo que não apresenta uma desocupação durante muito tempo. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, os meses de reajuste dos seus aluguéis. Então todos os meses do ano ocorre algum reajuste, então isso é positivo para o fundo. E a duração média dos contratos desse fundo imobiliário é de aproximadamente 3 anos. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ter outras informações com respeito aos indexadores que ele usa para poder fazer o reajuste dos seus aluguéis. Ele usa aqui em especial o índice IGPM e também o índice IPCA para esses reajustes. Aqui também podemos notar o setor de atuação dos seus locatários atuais, então ele também é diversificado com respeito a esse fator. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar algumas das lajes corporativas que atualmente ele tem. Então, como eu mencionei, não é o edifício todo em si, é somente alguns andares, ou não algumas salas. Então, dessa maneira aqui, você consegue acompanhar o nome de cada um dos edifícios que atualmente ele tem participação. Então, aqui você pode ver a região que está localizado, a área bruta alocável, além do vencimento do contrato e o indexador usado para poder fazer o reajuste do aluguel. Então, se você passar aqui, você consegue notar a imagem de várias salas que atualmente o fundo ele é proprietário. Então são salas realmente muito boas, como vocês podem notar aqui. O próximo fundo, pessoal, é outro fundo de shopping, o HSML11, atualmente sendo negociado a R$ 77,15, dividend yield de 12%, P sobre VP de 0,71%, um desconto muito bom, e uma liquidez média diária superior a 13 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo atualmente conta com pouco mais de 192 mil cotistas, preço justo seria próximo dos R$ 109 e último rendimento 65 centavos por cada cota. Lembrando que esse não é o valor que o fundo ele está gerando, ele gera um valor maior, porém a gestão decidiu aí diminuir os rendimentos para poder fazer reserva acumulada. Porém, parece que a gestão voltou atrás e vai voltar a pagar o rendimento que estava pagando antes, de aproximadamente ali 80 centavos por cada cota. Aqui também podemos notar que o fundo apresenta um patrimônio atual de 2,28 bilhões de reais. Aqui no seu relatório gerencial, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre o HSML11. Então aqui primeiramente podemos notar que o fundo ele tem participação em 7 shopping centers que estão localizados em 5 estados e que tem uma área bruta alocável própria de 179 mil metros quadrados aproximadamente. Aqui também o fundo ele faz um comparativo do resultado operacional líquido do fundo comparando o ano de 2023 com o último ano de 2024. Então ele menciona aqui que teve uma variação positiva com respeito ao crescimento sobre o seu resultado operacional. Então ele menciona aqui o crescimento em cada um dos shoppings que atualmente
ele tem participação, como eu mencionei, comparando o ano de 2023 com o último ano de 2024. E essa mesma comparação ele faz aqui com respeito às vendas do portfólio atual do fundo, comparando, no caso, o ano de 2023 novamente com o ano de 2024. Então, houve aqui um aumento também nas vendas por metro quadrado de todos os shoppings, dos 7 shoppings que atualmente o fundo ele tem participação, mostrando assim que seus ativos atuais têm se desempenhado muito bem. Aqui também, pessoal, ele nos mostra outros indicadores. Com respeito aqui a não pagamento, ele menciona que está com uma taxa atual de 2%, então muito baixa aí com respeito à questão de calote, e também com respeito aqui à sua ocupação média, está de 95,7%. Então, atualmente, o fundo apresenta uma vacância na casa ali de 4,3%, uma vacância relativamente muito baixa. E aqui, por último, você consegue ter um resumo sobre cada um dos shoppings que o fundo ele tem participação. Então, ele vai mostrar a área bruta alocável daquele fundo, daquele shopping, a participação que o fundo atualmente tem, e também ele mostra a área bruta alocável que é do próprio fundo imobiliário, além da sua taxa de ocupação, a quantidade de lojas, as vagas de estacionamento e também o ano de inauguração daquele shopping. Então, é um fundo imobiliário que eu, pelo menos, acho interessante e tenho investido no decorrer do tempo. E outro fundo imobiliário, pessoal, que está com desconto muito interessante é o fundo imobiliário RBVA11, sendo negociado aqui atualmente próximo de R$ 77,00, dividend yield aqui de 15%, pagando uma excelente rentabilidade, P sobre VP de 0,72. Então, um desconto de aproximadamente aí 28% é o seu deságio. Além disso, o fundo apresenta uma liquidez média diária superior a 1,3 milhões. Descendo um pouquinho aqui, nota-se que o fundo ele conta com um pouco mais de 61 mil cotistas, valor patrimonial R$ 106,75, último rendimento de 90 centavos por cada cota e patrimônio atual de 1,67 bilhão de reais. Aqui no relatório gerencial podemos conferir alguns dos seus principais números. Atualmente, o fundo ele conta com 83 imóveis, que soma-se uma área bruta alocável de 302 mil metros quadrados aproximadamente. Ele tem um total aqui de 17 inquilinos. Além disso, ele apresenta uma vacância física de 4,8%, o que, pelo menos na minha visão, é uma vacância relativamente baixa. Além disso, a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 6 anos. Aqui também podemos notar os indexadores que ele usa atualmente para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. A sua grande maioria, ele usa o índice IPCA em 60% e em 40% o índice IGPM. Um pouquinho mais embaixo aqui, a gente também pode ver a sua receita por estado. Então, os imóveis responsáveis pelas maiores receitas do fundo estão localizados aqui no estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar quem são os seus principais inquilinos por receita. Então, ele tem aqui empresas realmente muito boas, como a Caixa Econômica Federal, a Gogna, o Banco Santander, a Centauro, o Açaí, a Renner, o Grupo Pão de Açúcar, o Itaú, o Supernosso, as Pernambucanas. Então, nota-se que são empresas realmente boas, são bons inquilinos. E se você quiser ter mais detalhes sobre cada um dos imóveis atuais que o fundo ele tem, dos 83 imóveis, você pode vir aqui no final do relatório gerencial. Então, ele vai mostrar aqui por estado, ele fala a localização, ele fala o nome do ativo juntamente com a sua localização, quem é o locatário atual, a sua área bruta alocável, o vencimento do contrato. Além disso, você aqui consegue visualizar a imagem de cada um dos imóveis que o fundo atualmente ele tem. Então, pelo menos na minha visão, é um imóvel aí também interessante para se investir. E com respeito à sua alavancagem, atualmente, o fundo ele tem uma dívida aqui, que ele tem pago esses 3 CRIs. Se somarmos aqui, vai dar aproximadamente uns 210 milhões de reais em dívidas que o fundo ele tem. Lembrando que o fundo tem um patrimônio aí superior a 1,3 bilhão de reais. Então, seu patamar de alavancagem é de aproximadamente 12%, o que é uma alavancagem relativamente tranquila. Então, pessoal, compartilhei aí 4 fundos imobiliários de tijolo que estão com descontos realmente interessantes. E tem alguns deles que eu pessoalmente invisto, que é o RBVA11, o HSML11, além do FATN11. Só não invisto atualmente no VISC11, até porque já tenho 2 fundos imobiliários do segmento de shopping e não quero colocar mais um do mesmo segmento. Porém, como eu mencionei, a gestão não é muito boa, porém o fundo em si é um fundo muito interessante, tem shoppings muito bons no seu portfólio atual e tem apresentado bons números. Então é um ativo que vale a pena você tirar um tempinho aí para estudar. Beleza? Deixe aí nos comentários se você já investe em algum desses 4 ativos que eu mencionei ou se tem algum deles que lhe interessou para que você possa estudar e quem sabe futuramente investir. Deixe aí nos comentários.
Pessoal, muito obrigado por a sua atenção e até a próxima.